Nesse vídeo eu vou mostrar para você 3 passos para você fortalecer a sua mente e avançar na sua carreira. Então olha só, quem sabe nesse vídeo você vai entender por que muitas vezes o esforço sozinho ele não vai ser o suficiente para que você consiga avançar na sua carreira. Anderson, você está me dizendo então que por mais que eu me esforce diariamente, quem sabe isso ainda não vai ser o suficiente para que eu avance na minha carreira? Exatamente isso que eu estou te dizendo, porque pensa comigo, não tem como você ter resultados diferentes com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos e principalmente com os mesmos pensamentos. Porque olha só, os teus pensamentos eles estão o tempo inteiro conversando e se comunicando com os teus sentimentos. Por isso que muitas vezes, dependendo daquilo que você pensa, vai te gerando uma emoção diferente, vai te gerando uma sensação diferente, porque aqui nós temos vários neurônios que conversam entre si e te proporcionam algumas reações diferentes. Por isso que você pensa em alguma coisa e às vezes você sente um friozinho na barriga, né, uma dorzinha de barriga, uma ansiedade. Por quê? Porque essa comunicação está acontecendo o tempo inteiro. E essa comunicação é ela que te proporciona, é ela que te impulsiona para as suas ações. É a sua comunicação que te impulsiona para a sua ação. Então, quanto mais você fortalecer a sua mentalidade, melhor você vai conseguir lidar com tudo isso que está acontecendo, percebe? Então, olha só, por isso, tem uma professora lá da Universidade de Stanford, que ela se chama Carol Dweck, o que acontece? Ela criou 2 termos, um termo se chama mentalidade progressiva e o outro se chama mentalidade fixa. Qual é a diferença entre essas 2 mentalidades? Pessoas que têm a mentalidade progressiva, elas olham para os problemas, elas olham para os problemas como uma oportunidade, como desafios, com oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Enquanto pessoas que têm a mentalidade fixa são pessoas que fogem dos problemas, elas evitam esses conflitos porque ela tem medo de como ela vai encarar isso quando chegar frente a frente com os problemas que ela precisa enfrentar. Percebe? Então olha só, essa professora ela defende muito que profissionais, líderes, pais, professores deveriam incentivar mais os seus funcionários, os seus alunos, os seus filhos e valorizar mais atitudes e comportamentos, por exemplo, qualidades como determinação, persistência, esforço, certo? Essas qualidades deveriam ser mais valorizadas na visão dela. Porque ela acredita que são essas qualidades que vão fazer a diferença no futuro dessas crianças, no futuro desses profissionais, por exemplo, porque é isso que irá fazer com que esses profissionais sigam quando as coisas não dão certo em algum momento. São essas características, por isso que ela defende essa linha de raciocínio e para mim isso faz muito sentido, porque se você parar para pensar, por exemplo, nós fomos criados em um sistema muitas vezes que nos treina para que a gente possa ficar na média ou para que a gente possa sempre fazer o possível, enquanto nós poderíamos entregar o nosso melhor. Na escola, por exemplo, você pode ser muito bom em alguma coisa, você pode ter competências, mas você precisa estudar para aquilo que você não é bom. Para você ficar aonde? Para você ficar na média. Para você ficar na média. Quem sabe na escola você foi mal em uma prova de matemática e você já colocou na tua cabeça que números não é para você, E aí você perde várias oportunidades futuramente no mercado de trabalho, na sua carreira, porque você acredita que você não consegue lidar com números. Então o ambiente muitas vezes em nossa volta, ele nos treina para que a gente possa ficar apenas na média, ou para que a gente possa apenas fazer o nosso possível enquanto nós poderíamos estar fazendo o nosso melhor. E quando nós somos treinados dessa forma, nós vamos tendo uma mentalidade cada vez mais fixa. Então, Anderson, você poderia citar mais quais são as diferenças principais de uma mentalidade progressiva para uma mentalidade fixa? Olha só, algumas diferenças, tá? A mentalidade progressiva, são pessoas, por exemplo, que acreditam que podem desenvolver novas habilidades. Elas acreditam que elas possam desenvolver novas habilidades. Se elas não têm algum resultado hoje, é porque elas precisam aprender aquilo que elas não sabem. Enquanto pessoas que têm a mentalidade fixa, elas acreditam que ou você tem a habilidade ou você não tem, ou você nasce com ela ou você não tem. Pessoas com mentalidade progressiva, por exemplo, são pessoas que gostam de receber feedbacks. Elas procuram feedbacks porque elas sabem que ali está o seu momento de crescimento, oportunidade de crescimento,
oportunidade de melhorar o seu desempenho, de melhorar o seu trabalho. Ela sabe que aquilo ali diz respeito ao seu resultado. Enquanto pessoas que têm a mentalidade fixa acreditam que o feedback é algo pessoal. Então elas fogem de receber feedback. Elas evitam esses conflitos, elas evitam esses encontros porque ela leva tudo para o lado pessoal e ela não sabe como reagir com isso, ok? Então pessoas com mentalidade progressiva, por exemplo, são pessoas que sabem honrar o seu passado, viver o seu presente e planejar o seu futuro. Enquanto pessoas que têm a mentalidade fixa são pessoas que vivem apenas do seu passado. Ah, porque no meu tempo era isso, porque no meu tempo, porque no meu tempo, porque no meu tempo. São pessoas que estão sempre presas no passado. E essas pessoas elas não conseguem viver o presente e quem dirá planejar o seu futuro. Ok? E uma última característica, para deixar bem claro, pessoas com mentalidade progressiva, tá? São pessoas que ficam felizes ao ver o resultado dos seus colegas. Elas se sentem inspiradas ao ver o resultado dos seus colegas. Enquanto pessoas que têm a mentalidade fixa não. Elas ficam desconfiadas, elas desmerecem muitas vezes o resultado dos seus colegas. Então essas são algumas características. Então Anderson, já entendi, já está claro para mim, agora vamos lá, fala logo, né? Quais são os 3 passos que você nos prometeu para que a gente possa avançar na nossa carreira e fortalecer a nossa mente? Então olha só, neurocientistas já comprovaram que para que nós possamos avançar na nossa carreira, para que a gente possa aumentar a nossa mentalidade, aumentar o nosso cérebro, nós precisamos de treino. É como se fosse um músculo. Quanto mais você treina o seu músculo, mais ele expande, mais ele cresce. E nós funcionamos da mesma forma. Então eu vou te dar aqui 3 passos para que você comece a partir de agora ele treinando esse músculo e desenvolvendo cada vez mais uma mentalidade progressiva. Ok? Então, o primeiro passo é esse aqui, ó. Você precisa, a partir de agora, tá? Você comece, tá? A dar um significado para tudo que você faz, para as atividades que você exerce na sua carreira, por exemplo. Tá? Existe um mestre, né? Que ele é especialista em psicologia positiva. Ele se chama Martin Seligman. Tá? E o que acontece? Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? Mas ele defende, né? Ele já fez vários estudos, né? Para buscar entender o que realmente gera felicidade nas pessoas. O que realmente gera felicidade nas pessoas. Então ele percebeu que não é apenas o trabalho, não é apenas a família, mas também é o significado que as pessoas dão para as coisas que elas fazem. Então você dar um significado para a atividade que você exerce, para a sua carreira, é extremamente importante. Coloque um significado que seja ainda maior do que você, um significado que seja maior do que você. Não fique preso apenas nos processos, mas entenda quais são os benefícios que você entrega para as pessoas, como você serve as pessoas, como você colabora, como que você ocupa o seu lugar no mundo. Perceba? Então coloque um significado que seja maior do que você, porque quando você coloca um significado que é maior do que você tem um motivo a mais para levantar, você tem um motivo a mais para continuar fazendo o que você está fazendo, você tem um motivo a mais para seguir fazendo as coisas quando você está motivado ou quando você não está motivado. Então dar um significado às coisas que você faz é extremamente importante, ok? E o segundo passo é você saber, tá, aonde que você deve colocar o seu foco. Aonde que você deve colocar o seu foco? Perceba que aonde você coloca o seu foco, expande. Aonde que você coloca o seu foco, expande. Ah, eu não coloco o foco em lugar nenhum, eu não tenho foco, eu foco em tudo. Acontece que quem foca em tudo não foca em nada. Né? E aonde que você coloca o seu foco, tá? Você direciona os teus pensamentos, os seus sentimentos e as tuas ações. Porque é assim que você funciona. Tá? Você escolhe para onde que você quer olhar, você que decide isso. Então se você quer colocar o seu foco nas pessoas, nos defeitos delas, os defeitos do seu líder, dos seus colegas, os teus comportamentos, pensamentos e sentimentos vão gerar ações que vão te proporcionar coisas para que você vá naquela direção. Agora, se você colocar o seu foco naquilo que depende de você, nos comportamentos que você pode mudar,
como você pode fazer para lidar com o ambiente, como que você pode fazer para desenvolver as competências que você precisa para avançar na sua carreira. Os seus pensamentos e sentimentos vão ser proporcionais a isso, você vai ter ações direcionadas a isso, ações que você vai conseguir avançar na sua carreira. Percebe? Um terceiro passo, e não menos importante, aliás, é muito importante, é você conseguir ser congruente em tudo que você faz. Congruente em tudo que você faz. Existem duas palavras que andam totalmente interligadas, que é congruência e consistência. Congruência e consistência. Para que você consiga ser uma pessoa consistente, você precisa ser uma pessoa congruente. Como assim congruente? Congruente é o quê, Anderson? Congruente aos teus valores, congruente aos teus princípios, congruente ao significado que você dá para as coisas que você faz, congruente ao foco que você coloca nas coisas. Percebe? Então, quanto mais congruente que você é no seu dia a dia, mais consistente automaticamente você vai ser. E acontece que as pessoas elas não fracassam, as pessoas elas desistem. E quanto mais consistente você for, vai ser menor as chances de você desistir. Percebe? Então são esses os 3 passos, tá, que eu te entreguei para que você comece a colocar a partir de hoje, ok? Colocar um significado nas coisas que você exerce na sua carreira, tá? Colocar o foco nas coisas certas e também, tá, ser congruente, tá, a tudo que você faz, em tudo que você faz diariamente, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, compartilha com mais pessoas que mereçam ter acesso a esse tipo de conteúdo e nos vemos em um próximo vídeo. Vai lá!